Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste chegando nesta quinta-feira de muito vento e frio, pelo menos aqui no Distrito Federal. Manda pra gente aí como é que tá aí na sua região. Gente, hoje, dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. A data tem como objetivo de conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando na população o valor da saúde e dos cuidados para com ela. É o que a gente precisa, né? Nesse momento pandêmico terrível, realmente de saúde. Confira agora o que você vai ver no programa de hoje. Bahia e outros 3 estados discutem realização de Carnaval 2022 e política nacional para a festa. E olha, mais tensão entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro divulga detalhes da ação de hackers do sistema eleitoral em 2018. Piauí foi o estado do Nordeste onde a população mais perdeu renda na pandemia. É o que diz então a pesquisa. Teremos ainda uma entrevista especial com a presidente da Casa do Menor São Miguel Arcanjo, Lúcia Cardoso. Em breve o projeto chegará a Brasília. Então vamos juntos, porque o programa Brasil Nordeste está só começando. Eu começo chamando a nossa assistente de mídias sociais que fala sobre decreto, né, gente? Como nós temos falado sobre isso aqui nos últimos meses. O governo do Rio Grande do Norte prorroga esse decreto, então, e autoriza capacidade máxima de lojas, bares e restaurantes a partir de setembro. Natânia Mello, pode chegar. Boa noite. Olá, Camila. Olá, Sandra. E boa noite a você que nos acompanha. O decreto determina o aumento gradual do horário de funcionamento e o número de pessoas por mesas nos estabelecimentos. O governo do Rio Grande do Norte publicou nesta quarta-feira 4 a prorrogação do decreto estadual de medidas contra a Covid-19. Entre as novidades está o aumento gradual em 3 fases das atividades socioeconômicas no estado. A publicação tem vigência a partir desta sexta-feira 6 e vale até dia 16 de setembro. Entre as principais questões definidas estão os novos horários de atividades econômicas em todo o RN, que terão maior duração e serão escalonados em 3 fases, assim como o aumento da ocupação em estabelecimentos comerciais. Na primeira, a partir já desta sexta-feira e até o dia 3 de setembro, o texto determina a ocupação máxima de 70% da capacidade do local. Na segunda, a partir de 3 de setembro, a lotação máxima sobe para 80%. De acordo com o texto publicado, a partir de 17 de setembro, comércios, bares e restaurantes poderão voltar a operar nas capacidades máximas. Olha, gente, esse negócio de liberar preso para poder aproveitar algumas datas específicas é um assunto polêmico. Muita gente aí diverge sobre isso. Eu, por exemplo, não sou muito a favor, mas, né, tem essas regras aí, a gente precisa respeitar, é claro. Olha, a Vara de Execuções Penais lá em São Luís, que é a capital do Maranhão, libera a partir de hoje, então liberou, né, a partir de hoje, 812 presos para comemorar o Dia dos Pais. O juiz Francisco Soares Reis Júnior, respondendo pela primeira Vara de Execuções Penais de São Luís, autorizou a saída temporária a 812 presos para visitas familiares do Dia dos Pais, comemorado no 2º domingo de agosto. O direito à saída teve início às 9 horas desta quarta-feira 4 e encerra às 18 horas da próxima terça-feira 10, quando os presos deverão estar recolhidos no estabelecimento prisional onde cumprem sua pena. Segundo a decisão do juiz, os dirigentes dos estabelecimentos prisionais da comarca da Ilha de São Luís deverão comunicar à primeira Vara de Execuções Penais até às 12 horas do dia 13 de agosto sobre o retorno dos internos às celas. Não tem direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo que resultou em morte da vítima, segundo a Lei nº 13.964/2019. E você, hein? O que acha disso, dessa liberação dos presos para curtirem algumas datas específicas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal? Manda pra gente a sua opinião, nosso telefone está aqui aparecendo na sua tela. A Natânia Mello continua com a gente porque o Piauí, gente, foi o estado do Nordeste onde a população mais perdeu renda durante essa pandemia. Muita gente ficou desempregado, mas parece que
o calo apertou ainda mais no Piauí. Natânia Mello. O Piauí foi o estado do Nordeste onde os habitantes mais indicaram ter perdido renda por conta da pandemia da Covid-19. É o que afirma uma pesquisa divulgada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O levantamento realizado com representantes de entes governamentais, associações municipalistas, instituições de categorias profissionais, com o setor produtivo e parte da população, ouviu cerca de 3.200 pessoas entre os meses de janeiro e abril deste ano. Foram analisados fatores como renda, emprego, acesso a programas sociais, hábitos de consumo, saúde e educação. A pandemia da Covid-19 afetou negativamente a renda de 59% dos entrevistados em todo o Nordeste, sendo o Piauí o estado com maior impacto, de acordo com 79% dos questionados. Obrigada, Natânia Mello. Chamo agora a Auri Aragão, que traz destaques lá do Ceará. Olha só, gente, a Polícia Federal lá em Fortaleza entrou em jatinho, revistou bagagens e encontrou mais de 1 tonelada escondida em malas. Essa droga é chique, né? Tava em jatinhos. Vamos ver agora. Boa noite, Camila, Sandro de Moura e os nossos telespectadores. Pois é, a Polícia Federal apreendeu na quarta-feira, dia 4, cerca de 1 tonelada de cocaína em um voo que estava no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A droga foi apreendida em malas que estavam em um avião particular de nacionalidade turca que decolou em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e estava com destino para Bruxelas, na Bélgica. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos 1.304 quilos de cocaína no jato executivo. O passageiro, um homem da Espanha, e os membros da tripulação, 4 turcos, eles foram interrogados pelos agentes federais. E a Auri continua falando sobre segurança. O Ceará inaugurou o primeiro presídio estadual de segurança máxima. A gente torce para que, de fato, tenha segurança máxima mesmo, né? Auri Aragão. Foi na manhã de ontem, dia 4, que o governador Camilo Santana, do PT, inaugurou o primeiro presídio de segurança máxima do estado, que fica em Aquiraz, uma região metropolitana de Fortaleza. São 168 vagas com parlatório em celas individuais para presos mais problemáticos. É a primeira unidade estadual do Brasil nesse estilo. As outras unidades de segurança máxima são todas federais. E essas são as nossas notícias do Ceará para com o Brasil Nordeste. Obrigada, Auri Aragão. Até amanhã. Eu chamo agora a nossa correspondente, a nossa comunicadora Rita Brandão, direto da Bahia. Mas antes de chamá-la, eu quero te fazer uma pergunta. Tá com saudade do carnaval? Tenho certeza que os foliões de plantão estão, viu? Mas olha só, a Bahia e outros 3 estados estão discutindo aí a realização desse Carnaval 2022 e a política nacional para a festa. Será que é a hora, hein, gente? Vamos ver agora. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Isso mesmo, vamos falar então da volta aí do Carnaval. Durante o webinar promovida pela Câmara Municipal de Salvador, representantes dos 4 principais estados organizadores do Carnaval, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, voltaram a discutir a realização da festa em 2022. O evento aconteceu nesta quarta-feira, ontem, dia 4. Além do Carnaval do próximo ano, os representantes estaduais defendem a criação de uma política nacional para a festa. Diz então o ex-secretário de Cultura e Turismo da Secult da capital baiana, Cláudio Tinoco. O carnaval no Brasil movimenta cerca de 8 bilhões de reais e gera milhares de empregos temporários. Uma pesquisa feita pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que 3.800 municípios relataram um aumento de 20% na arrecadação durante o carnaval. Eita, que tem muita gente que tá doidinha aí para subir num trio, né? Eu falo não só dos artistas, mas da população em geral. Vamos lá, gente. Olha, explosivos usados em assaltos a bancos foram encontrados na cidade de Jequié. A Rita Brandão fala sobre isso.
Exatamente, Camila. Explosões em caixa eletrônicos e assalto à banca aqui na Bahia parece até que virou moda. Uma operação realizada na cidade de Jequié, na região do Meio-Rio de Contas, resultou na apreensão de explosivos, munições e armas que estavam com o suspeito de agir contra instituições financeiras na Bahia. A ação foi realizada nesta terça-feira, dia 3, pela campanha independente de policiamento especializado e com apoio de Polícia Rodoviária Federal. Após denúncias, durante o confronto com os policiais, o suspeito foi morto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Salvador, Bahia, os policiais montaram uma barreira na BR-116 depois de receber informações de um possível ataque contra bancos. Durante a operação, um homem que estava num dos veículos tentou fugir, além de atirar contra as equipes. Houve confronto. Ele foi atingido e levado para a unidade de saúde, mas não resistiu. De acordo com o comandante da unidade, Major Ricardo Silva, as denúncias indicam que o criminoso passaria por Jequié, sentido oeste. Com ele, encontraram uma espingarda calibre 12, 48 cartuchos e vários explosivos. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Vamos fazer uma pausa agora, rapidinho, para o intervalo comercial. É 1 minutinho. Nosso telefone está aqui aparecendo na sua tela. Na volta tem muito mais informações para você. Voltamos já já. How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco. Venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone. Olá, estamos de volta e eu já vou chamar o jornalista Marcelo Jorge, que vai falar sobre uma polêmica aí, mais uma tensão entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, gente. O presidente Jair Bolsonaro divulgou detalhes da ação de hackers no sistema eleitoral do ano de 2018. Essa história do voto auditável tá dando pano pra manga. Marcelo Jorge conta pra gente agora. Olá, Camila Castro, boa noite para você, boa noite a toda a equipe Com Brasil Nordeste. Olha, como o nosso editor-chefe jornalista Sandro de Moura detalhou na edição de ontem, a corda continua esticada do Palácio do Planalto para o Supremo Tribunal Federal. E esta corda continua, muito tensa. Ontem à noite, em mais um capítulo dessa tensão, o presidente Jair Bolsonaro acusou o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de acobertar uma invasão ao sistema eleitoral da Corte, que continha os códigos usados nas urnas eletrônicas. A invasão já foi alvo de reportagens, mas documentos do TSE, assinados pelos responsáveis pelo sistema de informática do tribunal, revelariam agora a dimensão desse ataque e a que tipo de informação os hackers teriam tido acesso. O inquérito da Polícia Federal foi aberto em 8 de novembro de 2018. Esse documento, que seria assinado por Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação, conhecido como sendo o pai das urnas eletrônicas, revelaria que o tribunal só soube da invasão após ter sido alertado pela imprensa. O impacto teria sido o seguinte: as senhas de oficialização permitiriam a alteração de dados de partidos e candidatos, até mesmo sua exclusão do contexto do processo eleitoral. Na época, o TSE teria falado que somente a eleição suplementar do município de Aberipé, no Rio de Janeiro, teria ficado exposta. As credenciais de acesso aos servidores poderiam permitir a cópia de dados dos eleitores e candidatos, que alimentariam as urnas, mas sem a capacidade de adulterá-los. As chaves usadas no sistema precisariam
precisariam ainda de uma análise de risco ainda mais detalhada, mas na hipótese de serem as mesmas, existiria a possibilidade de manipulação de arquivos e configuração que alimentam o software de urna, e o código-fonte, acompanhado dos binários, permitiria a incorporação de dados oficiais às eleições, de carregamento e de urnas com os dados. Contudo, não seria possível geração de um boletim de urna válido. Diante desse cenário, o secretário teria pedido a abertura de inquérito policial. A dimensão da invasão nunca foi divulgada pela Justiça Eleitoral. Segundo este outro relatório presente no inquérito, a invasão divulgada em novembro poderia ter ocorrido entre os dias 18 e 21 de abril de 2018. Pela análise, houve conexão indevida usando o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE e que a senha do usuário não seria trivial e seria utilizada exclusivamente no ambiente do TSE e teria havido acesso de dados de vários tribunais regionais eleitorais. Olha, nessa entrevista concedida aos Pingos nos Is, o presidente Bolsonaro estava ao lado do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, que é o relator da medida, na Câmara. A prova cabal está aí. Queriam prova? Está aí. Quem forneceu a prova? O próprio TSE. Ele chama isso aqui, eu não sou advogado não, você é advogado, Felipe? Sou. É um réu confesso. O deputado Felipe Barros, inclusive, falou que se não houver mudança na composição da comissão especial que analisa a proposta, o texto será derrotado. Olha, após a entrevista ao veículo de comunicação, o presidente disponibilizou no seu Twitter, conforme vemos aí na tela, os documentos que comprovam, segundo o próprio TSE, que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido e, portanto, é violável. Importante lembrar que, para tensionar ainda mais essa relação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news, segundo ele, por ataques às urnas eletrônicas. A decisão do ministro atendeu ao pedido unânime de ministros do TSE. Infelizmente, está acontecendo no país tudo o que nós gostaríamos que não estivesse acontecendo. Essa tensão só prejudica as relações democráticas entre os poderes, como reafirmou Sandro de Moura, e, na verdade, nós temos uma preocupação muito grande, porque estamos em um período pré-eleitoral, onde a população está, nesse momento, ainda vivenciando os males de uma pandemia do Covid gravíssima, que empobreceu a nossa população, que trouxe morte e que ainda, inclusive, está trazendo prejuízos tanto físicos quanto financeiros. O nosso papel aqui, no Com Brasil Nordeste, é exatamente torcer para que a democracia prevaleça e que possamos ter a liberdade de falar, de criticar, de elogiar quando necessário, mas principalmente temos a obrigação de acompanhar a notícia e repassá-la com fidelidade ao nosso telespectador. Para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo Jorge. Olha, gente, hoje é dia de uma entrevista especial aqui no nosso programa com a presidente da Casa Menor São Miguel Arcanjo, a Lúcia Cardoso. O projeto, gente, já acontece em 5 estados brasileiros e em breve chegará aqui, na capital do país, em Brasília. A Casa Menor São Miguel Arcanjo é conhecida nacionalmente e internacionalmente, inclusive com vários prêmios aí pela Unicef Itália. A Casa Menor forma aí por ano cerca de 5.000 adolescentes em 12 cursos profissionalizantes que são oferecidos gratuitamente aí, graças a recursos federais, municipais, além, claro, das parcerias, que graças a Deus esse projeto tem conseguido. Você vai acompanhar então um pouquinho de como é que funciona esse projeto agora. Pois é, hoje vamos falar de um projeto incrível que tem mudado a vida de muita gente, viu? Eu vou conversar hoje com a Lúcia Cardoso, ela que é presidente da Casa do Menor São Miguel Arcanjo. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje e vir nos contar um pouco sobre esse projeto transformador. Obrigada a você, obrigado pelo convite, obrigado para cada pessoa que nos deixa entrar na casa deles, porque a gente, através da TV, das redes sociais, a gente entra na casa das pessoas, Então, agradecer por essa pessoa abrir a casa para cada um de nós. Pois é, a Casa, gente, Menor São Miguel Arcanjo, é um projeto muito grande. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Já tem vários estados do país, não é mesmo? Uhum. Então, a Casa do Menor, ela nasceu há 35 anos atrás. Nasceu diante de uma dor, da morte de um jovem.
que foi assassinado na porta da casa do padre Renato, que é o fundador, e né, ele tinha acolhido esse jovem na casa dele, porque esse jovem estava sendo ameaçado, e esse jovem já estava trabalhando, estava fazendo todo um processo de reintegração na sociedade mesmo, né? E foi assassinado, né? O pessoal do Esquadrão da Morte não perdoou e matou. E aí o padre logo depois foi transferido para uma paróquia um pouco mais de periferia, um pouco mais pobre, né? Em Miguel Couto, né? Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E aí ele, num mês, ele se deparou com 36 jovens assassinados, né? Num único mês. E um menino, né, foi até ele e disse: o senhor sabe que 36 jovens foram assassinados na sua paróquia? E ele falou que sabia, né? Aí o menino pegou do bolso um papel de caderno, e mostrou uma lista de 40. Ele falou assim: tem essa lista de 40 marcados para morrer. Tá vendo esse primeiro nome? É o meu. E eu não quero morrer. E aí, olhando muito fixo para o padre, falou: e vocês não fazem nada? E foi embora, né? E o padre ficou, era um sábado à tarde, ele ficou, não sabia bem que resposta dar, primeiro para ele mesmo, depois, né, para Deus, né? E vinha para ele sempre, né? Eu vim para o Brasil, porque ele é italiano, eu vim para o Brasil não para ser padre coveiro, né? Mas eu vim para o Brasil para, como Jesus, né, dar vida, né? E eu não quero ficar enterrando, né, adolescentes e jovens. E aquela noite ele não dormia, ele via a imagem daquele jovem e a imagem de Jesus, né? E dizendo: vocês não fazem nada? E vinha para ele aquela frase, né: o que você fizer ao menor, a mim você faz. E aí começou um trabalho de acolhimento, mas nós não sabíamos como fazer, ninguém sabia como trabalhar, né? Então e quem estava fazendo isso eram outros adolescentes, que acolhiam adolescentes e brincavam, jogavam. E aí começou toda essa aventura, e Deus foi mostrando, né, de fato, aquilo que ele queria, né? Hoje, 35 anos depois, nós estamos em 4 estados do Brasil, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, em vários locais, onde nasceu mesmo. Depois estamos em Alagoas, no sertão, né, numa cidade chamada Santana do Ipanema. Estamos na Paraíba, também no sertão, em Itaperoá, né, a cidade de Ariano Suassuna. E estamos no Ceará, em Fortaleza. Né? E dessa experiência, dessa partilha que o padre Renato fazia também com os amigos dele na Itália, com a família, foi nascendo também pessoas lá que queriam também fazer algo. Então, hoje nós temos a Casa do Menor França, temos a Casa do Menor na Itália, e agora vamos, se Deus assim permitir, for da vontade dele, estaremos indo para a África, para a Guiné-Bissau. A gente faz um trabalho dividido em programas, né? Então nós temos acolhimento, temos crianças e adolescentes que moram conosco, são encaminhados pela Vara da Infância, crianças vítimas, né, de maus tratos, violência, né, violência familiar, violência, abuso sexual, ou próprio abandono mesmo, né? Então vem pra gente desde bebezinhos que vêm direto da maternidade, né, até adolescentes de 17 anos, ameaçados às vezes de morte também. Nós temos depois temos um programa chamado Desenvolvimento Comunitário, que funciona mais ou menos como contraturno escolar, né? Então, um período as crianças e adolescentes estão na escola, outro período elas vêm com a gente nos projetos, e aí tem atividades esportivas, lúdicas, culturais, a parte de educação também a gente trabalha, né? Temos depois um programa de profissionalização, onde temos 11 cursos profissionalizantes, onde os adolescentes de 14 anos para cima fazem, né, se preparam para o mundo do trabalho. Né? E temos a inserção no mundo do trabalho através do Jovem Aprendiz, do Adolescente Aprendiz do programa. Somos entidade formadora,
de adolescentes aprendizes. E temos agora uma comunidade terapêutica também para moradores de rua. Agora, são muitos projetos, né? Como você mesmo citou. Tem projetos para criança bem pequenininhas, para aquele adolescente que já começa a se preparar para o mercado de trabalho. Qual que é a importância de vocês conseguirem trabalhar desde essa fase realmente infantil, a fase adolescente, já ingressando aí para a fase adulta? O que muda isso no ciclo de uma criança, de um adolescente que viveu tantas violências, né, passou por tantos momentos ruins e de repente encontra nesse projeto um acolhimento e começa dali a deslanchar na vida? Então, nós costumamos dizer que assim, nós não nascemos para mudar ninguém, nós nascemos só para ser presença de amor na vida das pessoas. E cada um faz o caminho, né, faz o seu caminho. Nesses anos, nós descobrimos uma coisa na vivência com eles, que essas crianças, esses adolescentes, eles não fizeram experiências fundamentais para um ser humano. E a experiência mais importante que um ser humano precisa fazer é de se sentir filho, de ser amado, de pertencer a alguém que o ame gratuitamente, alguém que o espere chegar em casa, o espere, né, que ele seja desejado por alguém. E esses meninos não fizeram essa experiência, né, essas crianças e adolescentes, e também agora esses irmãos que vêm, né, das ruas, não fizeram essa experiência. Eles não se sentem amados, consequentemente eles não se amam e não amam ninguém. Então, a partir dessa realidade que nós fomos vivenciando com eles, nós percebemos que deveríamos ser uma resposta a isso, de fazer um caminho inverso. Então, o caminho inverso seria o quê? Primeiro, que eles possam se sentir amados, né, por alguém. Que nós possamos ser a presença do amor que talvez eles não tiveram em casa. E a gente não está aqui para julgar essa família, porque atrás de uma criança abandonada tem uma família abandonada, né? Então, essa família também talvez não experimentou isso. Então, a gente está ali para ser presença desse amor para eles. Então, nós fazemos festa quando eles chegam. Para nós é uma festa quando chega uma criança, seja para o acolhimento, quando vamos iniciar os cursos. A gente, por exemplo, faz uma aula inaugural onde nós botamos o tapete vermelho. Todos os funcionários fazem uma fila de um lado e do outro e eles passam, né, pelo meio e a gente aplaude, a gente agradece a eles de terem vindo, né? Então, para nós é importante que eles tenham confiado na proposta que nós estamos fazendo a eles e que eles venham, né? Também as crianças que vêm para os projetos. Então, nós fazemos com que eles se sintam amados, né? E nós dizemos sempre que nós somos uma grande família. Então, ali é a família deles. E aí eles começam a fazer essa experiência. A partir do momento que a pessoa faz essa experiência, ela faz um caminho diferente. As escolhas dela são diferentes. E aí você vê toda uma mudança. Tá certo, Lúcia. A gente vai continuar conversando com você amanhã. A gente vai fazer uma pausa agora, tá um bate-papo muito legal. Eu estou conversando com a presidente da Casa do Menor São Miguel Arcanjo, Lúcia Cardoso. E amanhã a gente volta para falar sobre os prêmios, né, que essa instituição já ganhou e como é que o trabalho espiritual dessas crianças e adolescentes é feito, tá bom? A gente volta amanhã. Tá aí, então, a segunda parte desse bate-papo com a Lúcia Cardoso. Você confere amanhã. Vamos tocar aqui, gente, o nosso programa, porque hoje tem cidade fazendo aniversário. Confira. João Pessoa, na Paraíba. O prefeito é o Cícero Lucena. Rio Verde, que fica aqui pertinho de Brasília, em Goiás, também está completando aniversário. O prefeito da cidade é o Paulo do Vale. E Cerejeiras, em Roraima, também está completando aniversário. A prefeita é a Lisete Marte. Parabéns, então, a todas essas cidades que estão completando aniversário. Vamos girar as mídias dos governadores? A Natânia Mello fala da região Nordeste. O governador da Paraíba, João Azevedo, publicou a seguinte informação. A nossa capital está completando mais um ano da sua rica e centenária história. E nós queremos que ela seja cada vez mais uma cidade para todos e todas. Parabéns, João Pessoa, 436 anos. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, falou que está otimista com o avanço da campanha de vacinação em Pernambuco.
receberam mais 52.600 doses, que vão possibilitar aos municípios seguirem com o plano de imunização para primeiras e segundas doses. Ele disse já ter observado uma redução significativa da procura por unidades de saúde para tratamento da Covid-19. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã, sexta-feira. Uma ótima noite, bom descanso. Não esqueça de acessar as nossas mídias sociais, Instagram Brasil Nordeste Oficial, YouTube Brasil Nordeste Oficial, e também tem o nosso site aí, www.brasilnordeste.com.br. Um abraço, ótima noite, tchau, tchau.